Boa tarde. Meninos e meninas, nós vamos ver agora, finalizar este capítulo do livro a respeito da sociedade egípcia. Então, assim, vocês podem acompanhar no livro de vocês, especificamente esse conteúdo vai da página 100 até a página 102, certo? Hoje nós vamos tratar sobre a sociedade egípcia e sobre a cultura e a religião dos egípcios. Então, esse primeiro vídeo trata somente da divisão social na civilização egípcia e um segundo vídeo nós vamos falar sobre a cultura, a religião, essa manifestação cultural dos egípcios da antiguidade. A sociedade egípcia talvez tenha sido a sociedade mais dividida na antiguidade. Ela era extremamente estratificada, ou seja, ela era muito dividida em classes sociais. A pirâmide social do Egito, ela vai desde o faraó que ficava no topo da pirâmide até os escravos. Então aí nós temos basicamente os grupos sociais que formavam essa pirâmide. Faraó, acima de tudo e todos, nobres, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Então a gente vai ver cada um, a importância de cada grupo e a sua função dentro da sociedade no Antigo Egito. É importante que vocês saibam que no Egito, essa divisão social, ela era extremamente rígida, ou seja, se levava muito a sério essas camadas sociais. Quem pertencia à nobreza e não poderia pertencer a outro grupo social. Quem era escravo também não se pertencia a outro grupo social, não migrava, não passava de um patamar para outro. Infelizmente, a gente chama essa sociedade de sociedade estamental. Quer dizer, cada um vai ficar no seu grupo social. Se você nasceu camponês, nessa sociedade do Antigo Egito, você ia morrer camponês. Se você tivesse nascido na família de nobres, você ia morrer como nobre. Não existia a possibilidade de mobilidade social, tá? E uma outra questão, a gente dividiu aí, toda a pirâmide social, ela vai desde o mais importante, que fica no topo, mais importante dentro dessa sociedade, né? De acordo com o que eles pensavam, até o menos importante segundo a concepção deles. Então, assim, o faraó, que era o líder dessa sociedade, endeusado pelos egípcios, tomava todas as decisões políticas e sociais, ele ficava no topo da pirâmide. Então, abaixo do faraó, gradativamente, vocês vão ver segmentos sociais que vão se enquadrando aí, do mais importante ao menos importante. Desde a primeira concepção de faraó, que veio com Menés I, como a gente já falou nos outros vídeos, esse faraó, com o passar do tempo, ele foi ganhando importância dentro da sociedade, no campo político. Então, o faraó ele passou inclusive a ser endeusado, ele era tratado como um deus no Egito, então todas as decisões partiam do faraó. Ele controlava tudo, as construções públicas, o setor agrário, o comércio, todas as decisões partiam desse faraó, certo? Então, para que vocês entendam, ele é um líder político, mas não é somente um líder político, ele é além disso porque ele chegava a ser endeusado pelos egípcios. Os nobres e os sacerdotes eram os grupos sociais que estavam mais próximos do faraó, certo? Então, pertenciam à nobreza, parentes do faraó e as pessoas mais ricas dessa sociedade. Os sacerdotes, eles exerciam uma função muito importante para o faraó, que era intensificar o culto ao faraó, tornar esse faraó cada vez mais endeusado, além de ficar responsável pelos cultos sagrados, pelas celebrações e pelas oferendas que o povo ofertava, pelos sacrifícios, por todo o ritual que era feito no Egito, em torno da personificação do faraó, que para eles era a personificação do próprio deus Horus. Os soldados. Então vamos lá, os soldados, com o passar do tempo, eles ganharam destaque na sociedade egípcia. Nem sempre foi assim. Os soldados, na verdade, eles pertenciam a um grupo militar, mas que tinham a função de apenas proteger o faraó, a sua família, o ambiente em que o faraó estava. Com o passar do tempo, houve-se a necessidade de investir no exército egípcio. Por quê?
por conta de algumas invasões. Foi o caso da invasão dos Hicsos, que vocês já sabem que a gente já citou isso em um outro vídeo. Então, quando os Hicsos invadiram o Egito e dominaram o Egito por um longo tempo, os egípcios foram obrigados a adotar técnicas militares, a investir no exército. Então, assim, depois da invasão dos Hicsos, esses soldados se tornaram importantes dentro da sociedade egípcia. Então, houve um investimento maior, tanto na quantidade de soldados como na qualidade desses soldados. Então, eles gradativamente começaram a ter importância dentro dessa sociedade do Antigo Egito. Os escribas. Quem eram os escribas e o que faziam? Os escribas eram extremamente importantes para o faraó, principalmente para o faraó, mas eram importantes para a sociedade egípcia como um todo. Então, os egípcios eram as pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, que tinham essa habilidade, principalmente com os números, porque os escribas, eles cuidavam basicamente da contabilidade do Egito. Então, as questões de produção, de comércio, a cobrança dos impostos, isso ficava a cargo dos escribas. Então, muitos escribas eram homens de confiança do próprio faraó e alguns escribas eram os próprios sacerdotes, certo? Então, lembrem-se disso, os escribas eram as pessoas que cobravam os impostos, que tomavam conta de toda essa produção do Egito, toda a contabilidade do Egito. Os comerciantes e a sua relação com o Egito Antigo e o faraó. Assim como os soldados, os comerciantes também foram gradativamente ganhando importância no Egito, né? O Egito também era uma sociedade agrária, ele dependia da produção agrícola, especialmente favorecida pelo rio Nilo, mas os produtos agrícolas eles sobravam, e isso gerou o que a gente chama de excedente, que é aquele produto que sobra. Eles colhiam tanto que sobrava. O que fazer com excedente? Aí é que surgem os comerciantes, que eles vão trocar esse excedente. A primeira forma de comércio, ela é a forma através da troca. Então, eles iam trocar esses produtos egípcios por outros produtos de outros lugares. Então, assim, gradativamente eles vão ganhando muita importância dentro do Egito, porque o Egito não tinha tudo. Por exemplo, o Egito precisava de uma madeira de qualidade para se fazer as embarcações. Então, era a cargo dos comerciantes essa função de trocar produtos para que chegasse essa madeira no Egito. Então, eles tiveram essa função e eram importantes na condução política do faraó. Os artesãos, a importância é dada para esse grupo social na arte egípcia. Então, os artesãos eles estavam aí na produção de jarros, pinturas, esculturas, as próprias pirâmides, elas tinham esse trabalho também manual e artesanal do artesão. E para os comerciantes, esse trabalho do artesão ele era também muito valorizado. Então, alguns produtos que vinham das mãos dos artesãos egípcios também eram comercializados. Os camponeses, eles fazem parte do grupo social em relação a sustentar o Antigo Egito, é a classe mais importante. Eram os camponeses que sustentavam o Antigo Egito. Então, eles estavam nos campos, com o trabalho agrícola, plantando, colhendo, e como eu disse para vocês, a base da economia do Egito, ela vinha da agricultura. Então, eram os camponeses que sustentavam toda essa classe social que vocês viram acima, eles eram sustentados pelos camponeses. Então, quem eram os camponeses? Grupos de pessoas que viviam no campo, sobreviviam da agricultura, estavam em terras que não eram deles, então eram terras do Estado, eles produziam nessa terra do Estado e eles tinham uma parcela pequena, uma parcela dessa produção que só dava para a sua sobrevivência. Todo o resto era de imposto para o Estado. Então, o faraó ele conseguia organizar a sociedade e administrar a sociedade egípcia através do que era recebido pelo trabalho dos camponeses na agricultura, certo? Então, é um grupo muito desmerecido, eles ficam abaixo na sociedade egípcia, só vão aí ganhar dos escravos, mas a única diferença é que eles eram homens livres, eles podiam sair da terra, eles não estavam presos àquela terra ou presos à propriedade
ao proprietário da terra. No entanto, eles não teriam condições de sobreviver sem aquele trabalho, embora fosse um trabalho exploratório, mas não teriam condições de sobreviver sem ele. E, por último, o escravo do Antigo Egito. Como ele era utilizado, como uma pessoa se tornava escrava no Egito e como era o seu trabalho forçado nessa sociedade. Então, assim, basicamente, na sociedade antiga, os escravos eles eram perdedores de guerra. E assim também foi essa colocação no Egito. Vocês lembram dos Hicsos, quando os Hicsos invadiram o Egito e dominaram o Egito por um tempo? Os povos hebreus chegaram nesse período e foram acolhidos pelos Hicsos. Quando os egípcios conseguiram expulsar os Hicsos, eles entenderam que o povo hebreu que estava ali, na verdade, seriam os seus inimigos e escravizaram o povo hebreu por um bom tempo. Houve a escravidão do povo egípcio ao povo hebreu. Pois é, de uma forma geral, os escravos eles eram escravizados dessa forma, né, como perdedores de guerra, povos considerados inimigos. E eles eram utilizados nos trabalhos forçados, em todos os trabalhos forçados do Egito, sobretudo na construção das pirâmides. Mas além da construção das pirâmides, em todas as obras públicas, nos serviços domésticos, então eram pessoas que não eram consideradas civis, não tinham direitos políticos, viviam à margem da sociedade e era utilizado apenas a sua mão de obra através de uma forma exploradora, que é a mão de obra escrava.